o amor de Deus Pai e a companhia de Deus Espírito Santo estejam com todos nós, agora e sempre. Amém. Dando sequência às mensagens que o pastor Mateus iniciou no primeiro domingo deste mês, a respeito da primeira carta de João, hoje o texto bíblico é todo o capítulo 4. Então nós vamos agora fazer esta leitura e com atenção prestar bem nossa atenção nas palavras de João e depois vamos meditar, pelo menos em parte, da grande mensagem que ele nos traz neste bonito capítulo. 1 João 4 diz assim: Meus queridos amigos, não acreditem em todos os que dizem que têm o Espírito de Deus. Ponham à prova essas pessoas para saber se o Espírito que eles têm vem mesmo de Deus. Pois muitos falsos profetas já se espalharam por toda parte. É assim que vocês poderão saber se de fato o Espírito é de Deus. Quem afirma que Jesus Cristo veio como um ser humano, tem o Espírito que vem de Deus. Mas quem nega isso a respeito de Jesus, não tem o Espírito de Deus. O que ele tem é o espírito do inimigo de Cristo. Vocês ouviram dizer que este Espírito viria, e agora ele já está no mundo. Meus filhinhos, vocês são de Deus e têm derrotado os falsos profetas, porque o Espírito que está em vocês é mais forte do que o Espírito que está naqueles que pertencem ao mundo. Eles falam das coisas do mundo, e o mundo os ouve, porque eles pertencem ao mundo. Mas nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve, mas quem não pertence a Deus não nos ouve. É desse modo, então, que podemos saber a diferença que existe entre o espírito da verdade e o espírito do erro. Queridos amigos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Quem ama é filho de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não o conhece, pois Deus é amor. Foi assim que Deus mostrou o seu amor por nós. Ele mandou o seu único Filho ao mundo para que pudéssemos ter vida por meio dele. E o amor é isto: não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e mandou o seu Filho para que por meio dele os nossos pecados fossem perdoados. Amigos, se foi assim que Deus nos amou, então nós devemos nos amar uns aos outros. Nunca ninguém viu Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus vive unido conosco e o seu amor enche completamente o nosso coração. A razão por que podemos ter a certeza de que vivemos unidos com Deus é de que Ele vive unido conosco. É esta: Ele nos deu o seu Espírito. E nós vimos e anunciamos aos outros que o Pai enviou o Filho para ser o Salvador do mundo. Todo aquele que afirma que Jesus é o Filho de Deus, Deus vive unido com Ele e Ele vive unido com Deus. E nós mesmos conhecemos o amor que Deus tem por nós e cremos nesse amor. Deus é amor. Aquele que vive no amor vive unido com Deus e Deus vive unido com Ele. Assim, o amor em nós é totalmente verdadeiro para que tenhamos coragem no dia do juízo, porque a nossa vida nesse mundo é como a vida de Cristo. No amor não há medo. O amor, que é totalmente verdadeiro, afasta o medo. Portanto, aquele que sente medo não tem no seu coração o amor totalmente verdadeiro, porque o medo mostra que existe castigo. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Se alguém diz eu amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso.
pois ninguém pode amar a Deus a quem não vê, se não amar o seu irmão a quem vê. O mandamento que Cristo nos deu é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Palavra do Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs na fé, baseados neste capítulo 4 de 1 João, nós queremos refletir um pouco sobre o seguinte tema: Deus ama você com um amor infalível. Saúdo a todos em nome deste Deus que nos ama. Também saudações àqueles que estão nos acompanhando em casa ou em qualquer lugar a nossa transmissão, pedindo que Deus também esteja abençoando o seu domingo, a sua vida, e esteja presente em seu coração. Deus ama você com um amor infalível. Meus ouvintes, nesta sequência de mensagens, de leituras e de estudos dominicais sobre a primeira carta de João, eu creio que já deu para nós percebermos que esta carta foi escrita com um propósito quádruplo, cada um revelando uma característica extraordinária do grande amor divino. Inspirado pelo Espírito Santo, primeiramente, João escreveu para que a cristandade de todos os tempos possa experimentar uma alegria completa. Ele diz: escrevemos isto para que a nossa alegria seja completa. Esta alegria não é superficial, mas é uma alegria profunda, de satisfação e contentamento que vem do conhecimento do amor incondicional que Deus tem para com cada um de nós. Este amor de Deus é uma fonte inesgotável de uma alegria que transcende todas as circunstâncias e situações. A segunda lição específica é nos alertar para não pecarmos. Disse João: meus filhinhos, eu escrevo isso a vocês para que vocês não pequem. O amor de Deus não apenas nos oferece perdão para os nossos pecados, mas também nos capacita a viver uma vida que reflita o amor que recebemos de Deus. E quando nós compreendermos este amor, procuraremos então evitar o pecado e buscar viver a semelhança do Salvador Jesus. O seu terceiro propósito é para que nós possamos amar uns aos outros. Amigos, diz ele, se foi assim que Deus nos amou, então nós também devemos amar uns aos outros. O amor de Deus, quando realmente compreendido, não é apenas recebido, mas ele se torna uma força motriz para amar e servir aos outros, a exemplo de Filipe, lá naquela carruagem, anunciando ao funcionário da rainha da Etiópia a boa notícia a respeito de Jesus. Devemos refletir este amor que recebemos, estendendo-os a todos os nossos irmãos e ao mundo ao nosso redor. E finalmente João nos revela que esta carta foi escrita para que possamos saber que temos a vida eterna. E provavelmente esse é o tema da mensagem do pastor Mateus no próximo domingo. Diz João: eu escrevo essas coisas a vocês que creem no Filho de Deus, para que vocês saibam que vocês têm a vida eterna. Esta certeza da vida eterna é uma promessa divina que se desdobra perante todos nós que cremos em Deus. E é o amor de Deus que nos garante esta esperança, proporcionando a segurança de que nós somos filhos e herdeiros da vida eterna. Certeza essa
que nos traz paz no coração e segurança na jornada da fé. Cada um destes 4 propósitos revelam uma característica extraordinária do amor divino. E no capítulo 4, que é o texto base da nossa mensagem de hoje, e que antes foi lido e escutado, nós percebemos que João trata de 2 temas especiais. Na primeira parte, nos primeiros 6 versículos, João faz uma advertência aos cristãos de então e a nós hoje, alertando para que cuidemos com aqueles que se dizem pertencer ao Espírito de Deus, ou ter este Espírito de Deus. Pois falsos profetas sabem muito bem manipular a palavra de Deus. Os cristãos da igreja primitiva, eles sofreram estes assédios de falsos mestres. Falsos mestres que na época ensinavam que Jesus não tinha verdadeiramente vindo em carne e osso. Portanto, eles negavam a natureza humana de Jesus. E muitos se desviaram da fé. E estes que se desviaram do caminho, além de negar que Deus estava verdadeira e plenamente encarnado em Jesus de Nazaré, eles desprezaram a autoridade dos apóstolos que tinham sido nomeados pelo próprio Salvador. Infelizmente, sim, infelizmente, o engano espiritual é mais atrativo e plausível aos não cristãos do que a sublime verdade da mensagem do Evangelho. Por isso, todos nós devemos nos proteger contra doutrinas estranhas e estar sempre atentos aos falsos ensinamentos, buscando crescer cada vez mais no conhecimento e no nosso relacionamento íntimo com o nosso Deus. Pois quanto mais conhecermos a palavra da verdade, melhor nós podemos discernir as mentiras e os enganos do inimigo de Cristo. Não podemos dar crédito a qualquer pessoa que nos fala, mas devemos prová-los se eles realmente procedem ou não de Deus. E como nós provaremos? Por meio do seu Filho. Porque falar de Deus, falar dos atributos divinos, mas negar que o Filho não faz parte de Deus, não pertence ao rebanho do Senhor. Eis o alerta de João. Quem afirma que Jesus Cristo veio como um ser humano, esse tem o Espírito que vem de Deus. Mas quem nega isso a respeito de Jesus, não tem o Espírito de Deus. O que ele tem é o espírito do inimigo de Cristo. Na segunda parte, que são os restantes versículos, do 7 ao 21, João trata do tema do amor a Deus e o amor aos irmãos, ao próximo. O amor a Deus, ou o amor de Deus a nós, revelado especialmente na pessoa de seu Filho Jesus Cristo, é que nos faz amar uns aos outros. Amamos porque Deus nos amou primeiro, disse João. E sem medo o fazemos, sem empecilho em nossos corações, mas com esperança da vida eterna. Somos chamados e movidos a viver esse amor, como ramos da videira, mostrando frutos no dia a dia desta vida, em palavras e atitudes. Este amor de Deus, quando verdadeiramente possuído por um cristão, ele torna-se visível em seu comportamento, em suas atitudes, em suas palavras, em
seus relacionamentos. João nos ensina sobre a importância de amar a Deus e aos outros como uma forma de nos aproximarmos de Deus. Amar, portanto, é um reflexo tangível do amor divino no coração de cada cristão. E quando amamos, vivemos em união com Ele e Ele vive em união conosco. Disse João: nós mesmos conhecemos o amor que Deus tem por nós e nós cremos nesse amor. Deus é amor. Aquele que vive no amor vive unido com Deus e Deus vive unido com Ele. Meus ouvintes, Deus é amor. Será que é possível nós assimilarmos a dimensão e a grandeza desta afirmação joanina? Deus é amor. Percebemos que a principal preocupação de João era que todos os seus leitores entendessem exatamente que este ato de amor de Deus, de enviar o seu unigênito Filho ao mundo, foi a manifestação suprema do seu amor. E este ato demonstrou tão magnífico amor que João foi capaz de dizer que Deus é amor e que o amor é uma parte tão integral do seu ser que ele até personifica esta qualidade. O amor é isto, disse João. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e mandou o seu Filho para que, por meio dele, todos os nossos pecados fossem perdoados. Na verdade, é impossível para nós, pecadores, sondarmos as profundezas deste amor divino. Apenas Deus pode medi-lo. Mas se nós quisermos refletir e ver o tamanho de seu amor por nós, examinemos as páginas das Sagradas Escrituras e percorramos nos Evangelhos aquele sinuoso caminho para fora de Jerusalém, seguindo os pingos de sangue deixados na terra, até chegar ao cume do Monte Calvário. Deus ama você, caro ouvinte. Observe aquela cruz e contemple esta verdade. O Filho de Deus morreu por você. Quem poderia imaginar tamanha graça? Quem de nós poderia imaginar tamanho presente? A santidade de Deus requeria um sacrifício livre de pecados. E o único sacrifício santo e sem pecado era do seu próprio Filho. E então, ele deu-se a si mesmo. É o que Paulo escreveu aos Efésios. Cristo nos amou e deu a sua própria vida por nós, como uma oferta de um perfume agradável e como um sacrifício que alegra a Deus. Meus ouvintes, isso é um fato. Deus ama você com um amor infalível. Você crê nisso? Este amor de Deus, infalível em favor de nós todos, através de Jesus, é que transforma aqueles nos quais o amor habita, criando neles o amor a Deus e o amor aos seus irmãos. Embora nós cristãos não sejamos como Cristo em termos de perfeição em nossa obediência, somos pecadores, pobres pecadores, os cristãos podem assemelhar-se a Cristo
pelo menos nas suas orientações básicas, sendo aperfeiçoados pelo Espírito Santo que em cada um de nós habita desde o dia de nosso batismo. O próprio amor às outras pessoas brota do amor que vem de Deus. E o amor por Deus é evidenciado pelo amor às outras pessoas. E é com essa lição que João encerra o capítulo dizendo: o mandamento que Cristo nos deu é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Capítulo lindo, talvez um pouco difícil, em breves palavras, mas é um belo capítulo, de uma lição maravilhosa. Não é à toa que João é conhecido como o apóstolo do amor. E ele não deixa de lado essa sua característica, tanto nessas 3 cartas, 3 epístolas, como também no seu evangelho e também no livro de Apocalipse. Sempre falando de amor. Amor que não deve ser apenas vertical, mas um amor que deve ser, sobretudo, horizontal. E a maneira mais eficaz de testemunharmos o amor de Deus para o mundo ao nosso redor é justamente através das nossas ações concretas, através de nossas orações perseverantes e através de nossas palavras diárias, pronunciadas com sabedoria e amor. Sempre enfatizando o amor de Deus, que é um amor sacrificial e incondicional. Um amor que transforma vidas. Um amor que cura feridas. Um amor que traz esperança para todas as pessoas. A morte de Jesus na cruz não foi apenas um episódio histórico no passado, mas foi a porta aberta para cada um de nós, pecadores. Seu sangue precioso é o preço da minha e da sua salvação. É o preço do meu e do seu perdão de pecados. Só podemos dizer: obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por este amor que nos transforma, por este amor que nos sustenta, por este amor que nos chama para uma vida de serviço e compaixão, amando uns aos outros, porque, em primeiro lugar, nós fomos amados pelo Senhor. Amém. E a paz de Deus, que excede todo humano entendimento, guarde os nossos corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém.